pessoal, tudo bem? Aqui é a Prof. Jaque e hoje estou aqui para que juntos possamos resolver uma questão de língua portuguesa da banca FGV. Por meio desta questão, nós iremos aqui revisar um conteúdo básico extremamente relevante para a resolução de outras questões desta banca e de outras bancas também. Acompanha comigo então, por favor. Questão da Prefeitura de Camboriú, Santa Catarina, do ano de 2021. O que a FGV cobra nesta questão? Vamos lá. Sobre tipologias textuais, assinale a alternativa correta. Bem, você se lembra do conceito de tipologias textuais ou de tipos textuais? Bem, se não se lembra, nós vamos aqui fazer uma breve revisão, porque esse conteúdo é importante para a resolução de várias outras questões. Ao falarmos sobre tipologia textual, nós também falaremos sobre gênero textual. Bom, esses conceitos não são sinônimos, mas também não são opostos. São conceitos simplesmente diferentes e que se relacionam de uma maneira importante. Então, precisamos saber sobre os dois. O que é tipologia textual ou tipo textual? É o mesmo sentido. Bem, tipologia tem a ver com o modo de organização de um texto. Como esse texto é organizado, com o modo de apresentação do texto, como esse texto é apresentado e com os elementos linguísticos característicos deste tipo de texto, ok? Ao falarmos sobre tipologia, nós devemos lembrar que existem 5 tipologias ou tipos. Quais são? Tipo narrativo, tipo descritivo, temos também o injuntivo, o dialogal e o dissertativo. O tipo dissertativo se divide em expositivo e argumentativo. Então, temos dois tipos dissertativos. Como exemplo de tipo textual, eu vou falar aqui do injuntivo. Com relação à organização, um modo de organização. O texto injuntivo é organizado em tópicos, que podem se apresentar, por exemplo, por meio de algarismos ordinais. O texto injuntivo é um texto com mensagem objetiva. O texto injuntivo é um texto que tem como elemento linguístico um verbo no modo imperativo. Pode vir também no infinitivo esse verbo, mas na maioria das vezes aparece no modo imperativo, certo? Então, na tipologia injuntiva, o modo de organização é em tópicos, a linguagem é objetiva e um dos elementos linguísticos aí característicos é o modo imperativo. Ressaltando que nós podemos dizer tipologia narrativa ou tipo narrativo. Normalmente, as bancas falam em tipologia, mas se falar de tipo, é a mesma coisa. Podemos dizer, então, que a tipologia textual se define basicamente pela forma do texto. Em contrapartida, o gênero textual se define basicamente pela função do texto, pelo objetivo desse texto. Então, a classificação de um texto com relação ao gênero textual se liga diretamente com o objetivo
para o qual esse texto foi escrito. Tem a ver com a finalidade desse texto. Assim, para atingirmos determinada função, determinada finalidade, iremos escrever um texto com características próprias que atendam a esse determinado fim. Assim, dizemos que o gênero textual tem a ver, então, lá, com características próprias para atingir determinado fim. Então, o texto que tem determinadas características próprias para atingir determinado fim é classificado em um determinado gênero textual. Então, pertencem a um mesmo gênero textual aqueles textos que têm características em comum para atingir determinado fim, determinado objetivo comunicativo. Assim, o manual de instruções, por exemplo, irá apresentar um determinado modo de organização, irá apresentar determinados elementos linguísticos para cumprir a sua função, para cumprir o seu objetivo. Podemos dizer, então, que o gênero textual manual de instruções para ensinar a montagem de um equipamento irá se valer da tipologia textual injuntiva, ok? Então, a tipologia, né, irá contribuir com o objetivo do gênero textual. Então, o manual de instruções que eu citei anteriormente é um gênero textual que tem como objetivo ensinar a montagem de um equipamento e para que ele possa cumprir essa função, ele se vale da tipologia injuntiva ou tipo injuntivo. Você também pode encontrar esse tipo sendo denominado instrutivo, tá? Em alguns casos aí, a gente tem o nome instrutivo. Assim, o gênero textual manual de instruções se vale do tipo textual injuntivo para atingir determinada função. Nós temos, por exemplo, a receita culinária, que é um outro gênero textual. É o gênero que tem a função de ensinar o preparo de determinado alimento. Esse gênero textual, receita culinária, também utiliza a tipologia injuntiva. E isso quer dizer o seguinte, isso vai ilustrar o seguinte, nós temos um número reduzido de tipos, nós temos 5 tipos textuais e temos um número muito grande de gêneros textuais, ok? Esses gêneros irão se organizar, né, em uma dessas tipologias daí citadas anteriormente. Assim, nós temos um número menor de tipologias e um número maior de gêneros. Guardem isso. Outro conceito importante com relação a gênero é o seguinte: o gênero textual ele pode ser tanto oral, como uma aula, é um gênero textual, como escrito. Como exemplo, uma notícia de site, de jornal impresso. Outra observação relevante para finalizarmos aqui essa revisão é a seguinte: um determinado gênero textual pode apresentar mais de uma tipologia em sua construção. Porém, haverá sempre uma tipologia predominante, e essa tipologia predominante irá se relacionar com o objetivo do texto, certo?
narrativa, por exemplo, o autor pode, em algum momento do texto, fazer uma descrição. Então, eu tenho ali um outro tipo textual no gênero, né? Mas o predominante é um narrativo, tá? Isso pode acontecer. Numa crônica, por exemplo, em que o autor faz uma narração, ele pode, em alguns momentos do texto, utilizar a tipologia descritiva. Ele pode fazer descrições ali, né? Mas o predominante será o narrativo para atingir o objetivo que ele tem naquele texto. Agora estamos prontos para responder à questão sobre tipologias textuais, assinale a alternativa correta. Letra A. Os gêneros textuais são formas de comunicação a serviço das tipologias textuais. Os gêneros textuais são, sim, formas de comunicação, mas eles não estão a serviço das tipologias textuais. Na verdade, são as tipologias textuais que são empregadas para se construir os gêneros, certo? Então, a afirmativa aqui está ao contrário. Essa informação, essa afirmação é inadequada, não é a letra A a nossa resposta. Letra B, as tipologias textuais podem ser classificadas em primárias e secundárias. Bom, gente, em nenhum momento na minha explicação eu falei de primárias e secundárias. Então, essa afirmação está inadequada. Letra C, as tipologias textuais são ferramentas essenciais a serviço dos gêneros textuais. Bem, exatamente isso. As tipologias são empregadas para se construir os gêneros textuais. Essa afirmação está correta. Mas nós vamos ler as posteriores para confirmar a nossa resposta. Letra D. O site, o blog, o chat, o e-mail são exemplos de tipologias textuais recentes, advindas da presença marcante de um suporte tecnológico na comunicação, a internet. Realmente, site, blog, chat e e-mail foram possibilitados por conta da internet, sim, mas esses não são exemplos de tipologias, eles são exemplos de gêneros textuais. E, pessoal, nesse aspecto é legal marcar isso, tá? Porque os gêneros, eles podem surgir assim como podem cair em desuso, tá? E esses surgiram aí com o advento da internet. Mas não são tipologias, são gêneros. Por isso, afirmação incorreta. Finalmente, letra E. Para a produção de um tipo textual, o autor deve valer-se sempre do nível de linguagem cuidada, ou seja, culta. Bem, pessoal, quando ele fala aqui de linguagem cuidada ou culta, ele está falando de linguagem formal, linguagem que é construída de acordo com a norma padrão, respeitando as regras da língua portuguesa. Essa afirmação é adequada? É correta? Bom, gente, não é sempre que o autor vai se valer dessa linguagem, porque isso vai depender do gênero que ele está construindo, do objetivo dele, do público dele, né? Então, a gente não pode afirmar isso. E a palavra que invalida esta questão é esse sempre aqui, tá? Não é sempre. Ou melhor, esta alternativa, ok? De fato, a letra C é a alternativa correta. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido a resolução da questão. Como eu falei, o conteúdo de tipologia textual é importante em qualquer prova da banca FGV. Ela costuma explorar esse conteúdo, então nós precisamos entender o que significa tipologia, o que significa gênero, quais são as características aí de cada um. Se você estiver se preparando para um concurso que será elaborado pela banca FGV, eu te convido para conhecer lá no site do Prof. Rafa o nosso curso de revisão de língua portuguesa. É um curso objetivo, prático,
no qual nós iremos trabalhar questões que a banca utilizou em outros concursos públicos. E por meio dessas questões, nós faremos ali a revisão de conteúdos importantes. Eu vou ficando por aqui, bons estudos, até mais!